Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Eu acredito que esse assunto que vamos tratar hoje vai abençoar muitos irmãos, e o objetivo é aumentar no coração dos irmãos a esperança. A esperança, o verbo esperançar. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5, Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5, nós falaremos sobre as profecias escatológicas sobre Jesus e o fim do mundo. Leiamos então. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ordenado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que ninguém sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também: chegou a hora, não sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, ou seja, de juízo, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até o tempo dos gentios se completarem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá
o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Que Deus abençoe esta leitura e a meditação da palavra de Deus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez e nós queremos glorificar Jesus. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor já colocaste em meu coração. Peço que o Espírito Santo me capacite, me dê a iluminação necessária para transmitir à Tua igreja, a todos aqueles que vão estar acessando a página da igreja, que eles sejam abençoados com esta palavra, pois nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. As profecias é o tema, né? As profecias escatológicas sobre Jesus e o fim do mundo. Quando nós falamos sobre escatologia, nós estamos falando sobre os últimos acontecimentos, né? O estudo sobre os últimos acontecimentos que vão ocorrer no mundo. E aqui nós vimos e vamos ver outras passagens bíblicas sobre os últimos acontecimentos aqui da terra, né? Do fim do mundo, da volta de Jesus. A volta de Jesus e o fim do mundo foi profetizado, meus amados irmãos, e descrito pelos profetas, principalmente o profeta Isaías e o profeta Daniel, fala muito sobre a segunda vinda de Jesus, pelo próprio Jesus, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, conforme diz Mateus capítulo 25, 31, o próprio Jesus falando da sua volta, também pelos apóstolos, pelos anjos. Os irmãos se lembram quando Jesus estava subindo, né, a sua ascensão, e de repente apareceram dois varões, dois anjos, falaram assim: olha, esse mesmo Jesus, e tinha uma multidão de mais ou menos 500 pessoas olhando e vendo Jesus subindo, depois que ele morreu, ressuscitou, e de um período de 40 dias ele apareceu para os apóstolos, para muitas pessoas e para uma multidão de 500 pessoas, e eles viram Jesus subindo na sua ascensão. E aí dois varões, dois anjos falaram assim: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Então, a volta de Jesus foi profetizada pelos anjos. Pastor Luiz, liga o ventilador ali para mim, fazendo favor. Hoje, mas e hoje? A responsabilidade Jesus deixou com a igreja. Aí a equipe de louvor falou sobre Mateus 28, 19 e 30. Depois que os profetas já profetizaram, o próprio Jesus, os apóstolos, aí Jesus vai para o céu e deixa uma tarefa para a igreja. Então, a bola está com a gente agora, hein, irmãos? A bola está com a gente. Uma linguagem figurada, né? Uma linguagem pensando no futebol. Mas a tarefa está com a igreja, para falar sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, sobre essas profecias. É a igreja que tem autoridade para falar sobre isso. Nós temos visto vários sinais do fim do mundo, tais como nós temos aqui, pelo menos para os irmãos terem uma ideia, vários sinais do fim do mundo, tais como o estado mental do mundo. A Bíblia diz que à medida que Jesus estiver chegando em sua segunda vinda, o mundo vai estar num estado de mental, de angústia, perplexidade, terror, ou seja, muito medo. O estado moral do mundo, as pessoas vão viver como se Deus não existisse, vão levar a vida como se Deus
como se não tivesse que prestar conta. As pessoas vão viver totalmente indiferente para com as questões relacionadas à Bíblia, a Deus, à igreja. O mundo vai estar num estado moral totalmente decadente. Também, um outro sinal é a apostasia. Haverá muitas pessoas se apostatando da fé. Pessoas que vão abandonar a igreja com muita facilidade, vão desprezar a comunhão, vão abandonar. Então, isso se refere à apostasia. Pessoas que não vão querer compromisso com Jesus, com a igreja, com a Bíblia. O aumento da delinquência, ou seja, da bandidagem, da violência, né? A gente está vendo isso todos os dias, como tem aumentado a criminalidade, o roubo, o latrocínio, que é roubo seguido de morte. As pessoas estão vivendo uma vida totalmente de bandido mesmo, não se importando com o próximo, né? Vivendo na marginalidade. Também outro sinal é a chegada dos zombadores, dos escarnecedores. Nós vimos isso no carnaval aqui no Brasil, né? Nos carnavais aqui no Brasil, eles usando o próprio, uma pessoa fazendo um personagem de Jesus e o outro do diabo, e fazendo chacota de Jesus, mostrando que Jesus é fraco, que Jesus é um derrotado. A gente viu isso, né? Zombando de Jesus. Tem muitas pessoas que zombam de Jesus, não querem saber de Jesus. Também perseguição generalizada, porque ao radicalismo religioso, né? Em muitas nações, né? Ao radicalismo religioso que persegue a igreja mesmo, não tem conversa. Nós temos irmãos que têm sido mortos, têm sido torturados por causa do radicalismo religioso. Temos também nessa perseguição generalizada, dependendo do viés político, tem muitos países que perseguem, não deixam o estabelecimento da igreja cristã, porque para eles a política é um grande negócio para mantê-los no poder, e eles veem a igreja como uma ameaça, e por isso há uma perseguição. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Também um outro sinal é a grande batalha que é chamada na Bíblia do Armagedon, uma batalha final do diabo com as forças das trevas contra a igreja, contra o povo de Deus. Temos também um outro sinal muito claro, só nessa introdução, só para os irmãos poderem ter uma noção do que nós estamos falando. A multiplicação da ciência, do conhecimento. E hoje a gente sabe que isso já aconteceu, isso é um fato, é uma realidade. As pessoas hoje com um celular na mão, ele vê o que um celular uma alta tecnologia. Por exemplo, hoje eu converso com a minha filha online, né? Virtualmente eu converso com ela. Está lá no Rio Grande do Sul, a gente pode conversar com a pessoa no Japão, em qualquer lugar no mundo, assim, ó, bater um papo aqui, ó, como a gente estivesse conversando. Ele virtualmente, a gente, é assim. Então a ciência se multiplicou em várias áreas, né? Em todas as áreas a gente vê a ciência. Isso está profetizado pelo próprio profeta Daniel no capítulo 12. E também um outro sinal é conferência de paz, tá? Então a gente tem visto tudo isso. Mas eu quero abordar aqui de uma maneira totalmente me baseando principalmente dois evangelistas aqui, que é o livro de Mateus, né? O evangelista Mateus e Lucas. Quais são os sinais
que a Bíblia nos apresentam sobre as profecias escatológicas, sobre Jesus e o fim do mundo. Eu alistei aqui algumas que a gente poder conferir dentro da Bíblia. A gente deixa a igreja mais segura, sabendo que o que nós estamos falando é a palavra de Deus. Então, quais são os sinais das profecias escatológicas, as profecias relacionadas ao fim do mundo, aos últimos acontecimentos aqui do planeta Terra? Em Mateus capítulo 24, os primeiros versículos, fala: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se apresentaram ou aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, a formosura do templo de Salomão. Ele, porém, lhes diz: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou seja, do fim do mundo. Então, meus queridos, os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus aqui, nesses primeiros 3 versículos aqui. A primeira pergunta: quando seria a destruição do templo e da cidade de Jerusalém? Porque Jesus havia dito: não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Aí eles querem saber, porque o templo de Salomão foi construído em 40 anos, gastaram uma fortuna, porque era um templo onde tinha ouro, pedras preciosas, tudo de bom, né? E era um orgulho do povo judeu. E eles falaram: Senhor, você está falando que não vai ficar pedra sobre pedra? Falem para nós quando vai ser esse acontecimento. E a outra pergunta é: que sinal haverá da tua vinda? Quando é? O Senhor está indo embora, mas quando é que o Senhor vai voltar? E a terceira pergunta é: que sinal haverá do fim do mundo? Então eles fazem 3 perguntas assim, bem objetivas para Jesus. Portanto, meus amados irmãos e amigos, quanto à primeira pergunta dos discípulos em relação à destruição do templo da cidade de Jerusalém, essa profecia já se cumpriu. Ela se cumpriu no primeiro século da era cristã, no ano 70 depois de Cristo. O general Tito, liderando o exército romano, né, sitiaram a cidade. Nós vimos isso em Lucas. A cidade de Jerusalém, construída no monte, foi sitiada pelo exército, e os judeus que escaparam, porque tinham ouvido Jesus falar dessa profecia, né, eles se dispersaram, né, entre as nações durante muito tempo. Então eles aproveitaram esse momento e lembraram que Jesus falou, olha, e foram embora, saíram da cidade de Jerusalém e escaparam e ficaram num período, né, aí foram se multiplicando. E é importante destacar que no ano 1948 Israel foi reconhecido pela ONU, Organização das Nações Unidas, e então os judeus começaram a voltar para a terra que tinha ficado deserta, conforme Jesus tinha profetizado. E hoje Israel é uma das maiores nações do mundo. É uma das maiores nações do mundo. E é interessante que em Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24, olha só, olha o que Jesus fala: quando porém virdes Jerusalém sitiada, ou seja, cercada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vinganças, é de julgamento,
para se cumprir tudo o que está escrito: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, o povo judeu, que rejeitaram Jesus lá e não reconheceram Jesus como Messias, né? Sendo Jesus judeu. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que o povo judeu, a partir do cumprimento dessa profecia, mesmo eles formando famílias em outras nações, eles foram perseguidos e odiados pelas nações. Eles viveram anos e anos, séculos e séculos sem pátria. Ficou deserta a terra de Jerusalém, lá a Palestina, lá aquela área do Oriente Médio. E um dos grandes acontecimentos que prova que o que Jesus falou era verdade, eles seriam levados para as outras nações e seriam odiados. E a gente sabe, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, 6 milhões de judeus foram assassinados. Morreram mais de 40 milhões de pessoas de outras nações, mas só judeu, 6 milhões foram assassinados. Então, é muita gente. E se cumpriu o que Jesus falou, que eles seriam odiados, e seria dia de vingança, dia de juízo, por tudo aquilo que eles aprontaram contra o Filho de Deus. E interessante notar que Paulo chega a falar assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então essa palavra se cumpre, né? Porque Jesus fala que iria cessar esse tempo de sofrimento do povo judeu. Tanto é que eles já voltaram e eles já se constituíram em nação novamente, e é uma grande potência mundial. Mas então essa profecia já se cumpriu. Mas tem duas perguntas: quais são os sinais das profecias escatológicas sobre Jesus e o fim do mundo? Primeiro, a vinda, para a gente saber quais são essas profecias, para a gente estar identificando se Jesus realmente está próximo à sua volta, nós temos que estar atentos nos textos da palavra de Deus, porque o primeiro sinal é a vinda do anticristo. E a vinda do anticristo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 9, porque ele vai falar aqui sobre o anticristo. Antes de Cristo voltar, olha o que vai acontecer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nosso encontro da igreja com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
então será de fato revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, meus queridos, primeiro sinal escatológico sobre Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus e o fim do mundo, é a vinda do anticristo. Ele será o homem da iniquidade, ou seja, o homem do pecado, abominável da desolação. Será um governo mundial cheio do poder de Satanás. Essa é a descrição do homem da iniquidade, do anticristo. Então Jesus já nos alertou, a palavra de Deus nos alerta que está para chegar o anticristo. Anti significa contra, adversário, vai vir. Tem muitos anticristos, mas vai vir vai ter esse governo então mundial para perseguir a igreja e todos aqueles que creem na palavra de Deus. O segundo sinal é ainda no 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 3, a gente acaba passando desapercebido. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. É aquilo que nós falamos aqui na introdução. Vai acontecer também a apostasia. Muitas pessoas que estiveram conosco, estão integrados na igreja, vão abandonar. À medida que o anticristo vier, ele vai conseguir enganar muita gente, e muitos vão apostatar da fé, vai abandonar a igreja. Então, a palavra que antes de Cristo voltar, vai ter apostasia. Pessoas que não têm levado Deus a sério, não têm levado a palavra de Deus a sério, não vai aguentar a pressão, vai vazar, vai embora, não vão permanecer. E um outro sinal é em Lucas, que nós lemos capítulo 21, a partir do versículo 12, fala sobre a grande tribulação para os judeus e para a igreja. No versículo 12 fala: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga, aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunhos, E nos versículo 17, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Depois ele fala a partir do versículo 20, e 24, 21, a partir do versículo 20, quando porém virdes, conforme nós já lemos, Jerusalém sitiada. Então essa profecia já aconteceu, mas serve de alerta nessa grande tribulação para os judeus, e ele inclui aí a igreja também. Para os judeus aconteceram, isso que ele está falando no capítulo 21, mas no decorrer da história da igreja, a igreja vai ser odiada por causa do nome de Jesus. As pessoas não vão estar nos aplaudindo, não, por estarmos falando de Jesus. E tem países que isso já acontece. E no decorrer dos séculos, o nome de Jesus foi odiado, e o povo, aqueles que professaram a sua fé, muitos morreram de forma terrível, foram torturados, e de forma cruel. Outros foram jogados em fogueiras, foram queimados vivos por causa do ódio. Em cada século,
contra a igreja e também contra o povo judeu. Mas tem um detalhe aqui, principalmente, é um outro sinal que a gente acaba não percebendo, e ele é muito importante, porque fala do período de paz mundial. Haverá um período de paz, irmãos, mundial. É o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, ou seja, o dia da vinda do Senhor, Jesus vem como ladrão de noite. Quando, porém, andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então aqui está falando do período de paz mundial, fala da paz do mundo, porque o próprio Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 27, Jesus fala: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então é muito importante que a igreja saiba discernir o que é paz de Jesus. Geralmente a gente aqui na frente, né, à frente do culto, e fala em saúde da igreja: graça e paz, irmãos, a paz do Senhor, irmãos. Porque a paz de Jesus, ela é diferente da paz do mundo. E é isso que Paulo, escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele fala para os tessalonicenses que haverá um período de paz mundial, a paz do mundo, e é um dos sinais da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Então vai chegar um momento que o mundo vai estar numa calmaria, numa paz, tudo correndo bem, mas não é essa paz de Jesus, porque essa paz do mundo rapidamente virá repentina destruição, porque vai se manifestar o anticristo, que é um agente de Satanás, que é um governo mundial, que para enganar as nações vai implantar um governo que no começo vai ser beleza, mas rapidamente esse governo de paz vai ser quebrado, porque o propósito de Satanás é destruir a igreja, é destruir as pessoas que creem no Senhor Jesus. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo odeia a Deus e odeia todas as pessoas que professam a sua fé em Cristo. Então não se iluda, é um dos sinais também. Outro sinal é: muitos usarão o nome de Cristo e enganarão a muitos, conforme Jesus disse, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então muitos usarão o nome de Jesus, e hoje a gente vê isso no meio das religiões, no meio das igrejas chamadas evangélicas. Uma boa parte usa e abusa do nome de Jesus, com objetivos escusos, com objetivos de dinheiro, com outros interesses. Não tem interesse na salvação de almas, são outros interesses relacionados às coisas materiais, e usa o nome de Jesus, e engana muitas pessoas. Tem muitas pessoas das igrejas evangélicas enganadas, porque tem falsos profetas, falsos pastores, usando do nome de Jesus, abusando do nome de Jesus. Isso é um dos sinais que a igreja tem que estar atenta, porque Jesus falou: virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, né? Também haverá guerras, outro sinal, guerras, rumores de guerra, mas não vos assusteis. Está falando para a igreja: não precisa ficar assustado, irmãos, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Lucas 21, a partir do versículo 9: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino,
e haverá fomes, terremotos em vários lugares e epidemias. Nós tivemos uma epidemia recentemente do Covid-19, mas Jesus está falando que essas coisas estarão acontecendo como sinal do fim do mundo e da sua vinda. E nós, como igreja, não precisamos ficar com medo, não precisamos ficar assustados, né? Porque ainda não é o fim. Também Jesus fala em Mateus 24:9: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mais uma vez Jesus está falando que para você professar sua fé em Jesus, você precisa alicerçar sua fé na palavra. Não é nos prodígios, não é em vários testemunhos que as pessoas dão aí. Eu ganhei, eu estava lá, fiz a corrente de não sei o que lá, eu ganhei um carro zero, eu tenho uma mansão, eu ganhei um emprego, e a pessoa começa a falar: olha, tantas coisas que eu tenho, eu sou próspero, eu ganhei. E Jesus fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E nós temos, aqui mesmo no Brasil, na galeria das pessoas mais ricas aqui do Brasil, que dirigiam programas na televisão, que tinham uma boa condição financeira, vários, né? Que já se foram, e hoje as mansões viraram um depósito de lixo. As mansões, a gente vê de vez em quando mostrando as mansões desses grandes artistas, né? Que se tornaram em ruínas, castelos que viraram esconderijo de bandidos e não serve para mais nada. Jesus também nos fala no Mateus capítulo 24, aparecimento de muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Devemos tomar muito cuidado, irmãos. Temos que priorizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um livro profético. Nós temos que ficar com a palavra. Cuidado com essas pessoas que se levantam dizendo que são profetas de Deus, mas são profetas e mensageiros do diabo, estão enganando a muitas pessoas. E ainda em Mateus capítulo 24 fala de um outro sinal: multiplicação da iniquidade. Ele fala da multiplicação da iniquidade, e nós sempre gostamos de enfatizar que a palavra iniquidade significa pessoas que têm prazer em pecar. A mente já está cauterizada, é um estilo de vida pecaminoso, e a pessoa acostumou a pecar e gosta de pecar e não tem vergonha de pecar. E a Bíblia nos fala que um dos sinais é a multiplicação da iniquidade. Então não pensa que o mundo vai melhorar. A igreja tem que se santificar, sim, a igreja, mas o mundo, você não espera que o mundo vai melhorar, o mundo vai piorar na iniquidade, na multiplicação dos pecados, da depravação, na imoralidade, na pornografia, na prostituição, no adultério, no latrocínio, nos roubos. Então a gente vai ver tudo isso se multiplicando mais e mais. É isso que diz a palavra. Então nós não podemos ter esperança em relação que vai melhorar a situação das nações, da sociedade. Está piorando. A Bíblia também nos fala um outro sinal, que o amor de muitos se esfriará. E isso é muito importante, porque lá em Apocalipse, quando o anjo do Senhor se dirige à igreja de Éfeso, uma igreja, a gente tem até a carta de uma das igrejas que foi formada e trabalhada pelo apóstolo Paulo, Timóteo, e a gente vê uma igreja top,
A igreja, olha, que havia avançado bastante, mas num determinado momento da história, há uma advertência à igreja de Éfeso. Vocês estão bem nisso, está elogiando a igreja, mas fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, e volta ao primeiro amor, antes que seja tarde demais. Então, Jesus está falando: o amor de muitos se esfriará. E Ele está falando para a igreja. Então você precisa fazer uma avaliação. Como é que está seu coração? Quando você aceitou Jesus, você vibrou, deu glórias, aleluias. Como que está hoje? Aumentou, estacionou ou está diminuindo? A gente precisa avaliar como que está o seu amor, porque a gente sabe que toda a Bíblia, ela sintetiza todos os mandamentos da lei de Deus em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como Jesus nos amou. Nós temos que aprender com Jesus sobre humildade, sobre mansidão, sobre outras virtudes que Jesus demonstrou em sua humanidade aqui na terra, mas devemos aprender com Jesus principalmente a amar de verdade, e amar primeiramente a Deus, e demonstrar esse amor como membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Demonstrar esse amor, vestir a camisa, porque Jesus vai vir buscar a igreja. Jesus vai buscar a igreja. Então é um momento da gente pensar. Mas tem um outro sinal que é um dos maiores, né? É o maior sinal da vinda de Jesus e do fim do mundo. É o grande sinal escatológico. É Mateus 24, 14. Será pregado por todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este evangelho. Então esse é o sinal da pregação do evangelho para todas as nações. Por incrível que pareça, irmãos, com toda a tecnologia, com a internet avançada, tem muitos povos ainda que não sabem que Jesus veio, nem sabe quem é Jesus. Tem povos em algum canto da terra, algumas nações, que nunca ouviu pronunciar a palavra Jesus. Mais de 1 bilhão, né? Então, essa é a pesquisa. Tem pessoas que não tem nem a tradução da Bíblia na língua deles. Mas a Bíblia fala que o sinal, Cristo só vai voltar, este evangelho será pregado a todas as nações como testemunho para todas as nações. Nós somos privilegiados que temos a Bíblia, temos o evangelho em nossas mãos com facilidade, mas tem povos que não tem nada. Aquele missionário da Junta de Missões Mundiais que esteve aqui conosco, o Devanso, né? Ele disse, lá na Albânia, ele chegou num lugar lá que a mulher falou: mas quem é esse homem que você está falando? Jesus? Mas quem que é? Como que eu faço para conversar com ele? Não sabia de nada. Ele falou, e aí ele precisou contar para ela a história: mas por que vocês demoraram tanto para chegar aqui, para trazer essa palavra para nós? Então, irmãos, esse evangelho é um dos sinais, né? É o sinal. Também, lá em Lucas capítulo 11, 21, versículo 11, haverá grandes terremotos. Eu não preciso nem falar de terremoto, porque a gente tem visto acontecer todos os anos, e o recente, a Turquia e a Síria, um terremoto de proporção tão grande que morreram mais de 60 mil pessoas. Epidemia, não preciso falar, está sempre acontecendo, né? E essa última trouxe um estrago muito grande. Eu não tenho os dados aqui, mas morreram muita gente, em todas as nações, com o Covid-19, né? Eu mesmo perdi vários amigos, né? Nós aqui da igreja perdemos vários irmãos.
fome em vários lugares, e coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Eu quero ler com vocês o versículo aqui que destaca esses sinais nos céus. 21:11. Antes, porém de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos casos, levando-vos à presença dos reis. Não é o 11 não, é 25, né? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, Jesus, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então haverá grandes sinais, meus amados irmãos: terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Os irmãos lembram do tsunami que atingiu o Japão e outras cidades lá do Oriente, da Ásia? Morreram naquela oportunidade mais de 300 mil pessoas naquele tsunami. E nós cá do Ocidente vimos aquilo lá online, né? A gente viu pela televisão aquela água só subindo, aquelas embarcações e foi chegando, as pessoas morrendo. Aqui fala do bramido do mar, né? Haverá, versículo 26, haverá homens desmaiando de terror, de medo, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Tudo isso que eu disse até agora são sinais. E eu quero concluir, porque o que nós estamos falando hoje é sobre as profecias escatológicas, sobre a volta de Jesus e sobre o fim do mundo. Diante dos sinais da volta de Jesus e do fim do mundo, a pergunta que eu faço é: qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a sua atitude diante de tudo isso que nós vimos aqui, que são profecias que vão se cumprir em relação à volta de Jesus e o fim do mundo? São sinais para a igreja ficar bem preparada e atenta a esse acontecimento. Como é? Qual deve ser a nossa atitude? Primeiro, eu listei algumas coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, preparar-nos com urgência. Você precisa se preparar para encontrar com Deus. Todos nós precisamos nos preparar para esse encontro glorioso com Jesus, quando Ele vier nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja. Você precisa se preparar, e todo dia é um dia de preparação. Prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. O dia vai chegar, e mesmo que demore, mas se demorar 50, 60 anos, mas você não vai demorar esse tempo todo para morrer. E se você morrer, a porta da decisão já se fechou para você. Depois que você morrer, também não tem mais oportunidade para você aceitar. Você tem que acertar a sua vida com Deus, se preparar enquanto você está vivo, porque Cristo pode voltar enquanto você está vivo. Mas se você morrer sem se preparar, o problema é seu. Aí você vai ter que se apresentar diante de Jesus em falta, e aí a batata vai assar. Uma outra atitude é trabalhar com zelo, com toda dedicação. É como diz Mateus 24, né?
Bem-aventurado, abençoados são aqueles que quando Jesus voltar, achar servindo assim. Não fazendo as coisas como murmuração, por obrigação, reclamando. Não, fazendo as coisas com alegria, uma atitude de adoração ao nosso Deus. Uma outra coisa, outra atitude, precisamos estar atentos aos acontecimentos, conforme nós falamos. Se você percebeu que está se cumprindo uma dessas profecias, daquilo que nós citamos aqui como sinais, é um sinal para você ficar em alerta máximo. Preste atenção, a igreja tem que prestar atenção nos acontecimentos. Quando você assiste uma reportagem, algumas coisas que passa aí no noticiário, fique atento para você ver se tem uma correlação com sinais, e se tiver, é sinal que você tem que estar mais atento ainda, né? E se preparando para esse dia maravilhoso, que é o dia da volta de Cristo. E você precisa também ter uma atitude no sentido de esperar a volta de Jesus com paciência. Espere com paciência. Não desanime. É aquilo que diz a palavra, que é aquele que perceber, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Permaneça, persevere, tenha paciência, que essa palavra vai se cumprir, que não é palavra de homem, é palavra de Deus. Uma outra coisa importante, vigiar com expectativa. Para terminar, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, significa que você estará esperando com expectativa. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, o nosso corpo mortal, né? Nosso corpo corruptível, para ser igual ao corpo de Jesus, o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Vigiar com expectativa significa isso, saber, conforme Neemias disse no início, aqui, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos aqui, nós estamos aqui de passagem, a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, e nós aguardamos Jesus vir dos céus, junto com os anjos, para nos buscar, e nós vamos encontrar com Ele nos ares, naquele grande espetáculo, né? Os anjos, trombetas, vai ser algo inimaginável, um resplendor da glória de Jesus, acompanhado dos anjos, tocar de trombetas, e Jesus vindo com toda a pompa, com toda a formosura, né? Os astros, tudo dando aquele espetáculo, e Jesus vem, e Paulo falando para a igreja, a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar esse corpo, mesmo que você esteja na sepultura, fique tranquilo, que Ele vai te tirar da sepultura, vai te dar um novo corpo. Quem estiver vivo, vai ser transformado o seu corpo num piscar de olhos, porque Ele vai nos dar um corpo semelhante ao corpo glorioso de Jesus, o corpo da ressurreição, segundo o seu eficaz poder de subordinar a si todas as coisas. Então você precisa vigiar com essa expectativa. E por último, você precisa pregar este evangelho. Nós temos que pregar esse evangelho. Fale e não te cales, irmão. Vamos pregar o evangelho. Aproveite as oportunidades, onde você estiver, no seu trabalho, na sua vizinhança, pregue este evangelho. Deus vai te dar oportunidade, Deus está dando. Se você não está vendo oportunidade, peça a Deus, Senhor, me dê oportunidade neste dia,
para eu pregar o Evangelho, para se dar o seu testemunho. Hoje a igreja, a gente está com o time da igreja, nós entramos em campo hoje, novamente, nós demos o testemunho para os novos atletas que estão representando a nossa igreja. Eu estou julgando, estou brincando lá com os veteranos, lá, faço uma oração com eles lá ao sábado, eu dou testemunho lá, eu tenho procurado aproveitar cada oportunidade. Então você, coloca isso no teu coração, porque este é o sinal principal da volta de Jesus, é pregar o Evangelho. Vamos pregar esse Evangelho com alegria. Pregue o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu espero que esta mensagem tenha te ajudado a entender os sinais das profecias escatológicas, tanto sobre a volta de Jesus quanto o fim do mundo. Que Deus te abençoe, e nós como igreja vamos avançar, irmãos, nós não vamos retroceder, vamos avançar, demonstrando o nosso amor por Jesus e pregando este Evangelho. Que seja assim, para a glória de Jesus, amém.